Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então nós vamos estar gravando um vídeo exatamente no assunto que eu falei no último vídeo, né? Que eu ia começar a fazer uma série sobre neopentecostalismo, né, as instituições neopentecostais, e também sobre o catolicismo. Esse vídeo de hoje será sobre um tema para referente às instituições neopentecostais, né? Então, irmãos, eu estava estudando a palavra e eu me deparei com uma passagem de um diálogo de Cristo com os fariseus, né? E eu me lembrei muito dessa passagem aqui, porque quando eu fazia parte dessa instituição neopentecostal, eu me lembro que eles usavam essa passagem bíblica para poder ensinar algo que, na verdade, analisando todo o contexto do Evangelho, né, nós vemos que, não só do Evangelho, o contexto bíblico inteiro, desde Gênesis e Apocalipse, para a gente entender isso, a gente entende então hoje que é um erro que eles passavam, né, que eles ensinam, né? Acredito que muitos ensinam até hoje ainda, muitos pastores, né? Acredito que praticamente todos eles das instituições neopentecostais, eles ensinam essa passagem de como eles me ensinavam quando eu estava dentro da instituição, né? Quando eu era membro. Então eu vou passar para vocês hoje, vou ler são 5 versículos mais ou menos. Vou dizer o que eles ensinavam pra gente e eu vou mostrar biblicamente a realidade do que Jesus quis dizer com isso, ok? Então, relembrando que esse é o primeiro vídeo da série referente às instituições neopentecostais, né? E então vamos estar lendo agora Marcos no capítulo 12, a partir do verso 13, ok? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que lhe apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não se importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Quando eles falaram que és homem de verdade, não é no sentido de homem hétero, no sentido de és um homem que fala a verdade, né? Por isso que diz aqui: sabemos que és homem de verdade, e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Ponto. Aí o fariseu faz uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, Cristo, conhecendo a sua hipocrisia, a hipocrisia daquele fariseu, a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Então eles trouxeram a moeda para que Cristo olhasse aquela moeda. Eles falaram. Aí Cristo disse assim, ele diz assim, ó, e eles lhe trouxeram, né, a moeda. E Jesus disse: de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram, os fariseus: de César. Perfeito? Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Então essa é a passagem. Irmãos, quando eu estava dentro desta instituição, muitas vezes eu vi os pastores ensinando, pegando essa passagem aqui e ensinando que isso aqui é mais uma prova de que
você tem que dar a César o que é de César no sentido do imposto, né? Você pagar seus impostos. E o dar a Deus o que é de Deus é no sentido de você dar o dízimo à instituição. Você dar o seu dízimo, 10% do que você ganha. E isso era o que era passado, né? Mas, irmãos, eu não fiz ainda um vídeo sobre o dízimo, né? Mas com certeza eu pretendo sim gravar um vídeo ensinando um estudo completo sobre o dízimo, ok? E o dízimo não tem nada a ver com essa passagem aqui. O dízimo não tem nada a ver com dinheiro. O dízimo era alimento na primeira aliança. Até aqui, você vai ver em Mateus 23 eu vou ler o versículo, né? Quando Jesus ele critica muito os fariseus e sua hipocrisia, né? Enfim, e outras coisas. E Jesus ele fala, né, que eles davam o dízimo do endro, do cominho, né, mas não praticavam a justiça, a misericórdia, a fé, se eu não me engano, né, e que era para eles continuar dando aquele dízimo, mas era para eles praticar a justiça, a misericórdia e a fé, né? Então por que Jesus disse? Muitos usam esse versículo de Mateus 23, verso 23, para dizer que o dízimo é válido no Novo Testamento. Mas não, irmãos. A questão é que a nova aliança não se inicia na leitura no capítulo 1 de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos. A nova aliança ela se inicia no momento que Cristo ele morre na cruz e é derramado e ele derrama o seu sangue. Quando ele morre, aquele que fez a primeira aliança ele morre. Porque quem fez a primeira aliança era o próprio Filho de Deus. Porque Cristo é Deus também. Ele é Filho de Deus, ele também é Deus, né? Um dia também vou fazer um estudo completo sobre a divindade de Cristo, ok? Cristo é a palavra de Deus que estava com Deus no princípio e tudo foi feito através da sua palavra. E a palavra estava com ele, e a palavra era Deus, e sem ele nada teria sido feito, né? Então, veja que quando Cristo ele morre, ali inicia a nova aliança, ou vamos dizer assim também o Novo Testamento. Então, quando Jesus ele ensina para aquele fariseu em Mateus 23, sobre que ele tinha que dar assim o dízimo, porque não tinha terminado a primeira aliança, então tinha que se cumprir a primeira aliança, né? A questão do dízimo que foi feito para as tribos de Israel. Mas a partir do momento que se inicia a nova aliança na morte e ressurreição, quando o véu se rasga do templo, então ali se inicia a nova aliança. Então você vê em Atos a nova aliança, os apóstolos, os discípulos, então na doutrina da nova aliança. E você vai ver que não tem a questão do dízimo mais, e sim tem a questão de a comunidade dos cristãos, eles compartilhavam uns com os outros para não ter ninguém ter necessidade, mas não tinha mais a lei do dízimo. E o dízimo não tinha nada a ver com dinheiro. O dízimo era o alimento, era colheita, era alimento, era a colheita do campo, 10% da colheita que era dada ao sacerdote. Eu vou fazer um estudo ainda sobre isso, né? Ainda vou fazer um estudo sobre isso, vou fazer um estudo sobre a divindade de Cristo, ok? Mas o assunto hoje é isso aqui. Então, você vê que eles ensinavam na instituição que quando Jesus disse, dai a César o que é de César, é o imposto, e dai a Deus o que é de Deus, e você dá o dízimo. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que a palavra de Deus ela diz? Eu não vou nem entrar na questão do dízimo aqui, porque iria ficar um estudo muito longo, tá? O assunto hoje é sobre essa passagem aqui, que é usada de má interpretação para poder reforçar a questão do dízimo em dinheiro que é pedido dentro das instituições, né? Será que é isso mesmo? Será que quando Jesus disse dai a Deus o que é de Deus é o dízimo? Vamos estudar então a palavra de Deus para ver o que é dar para Deus o que é de Deus? Então vamos primeiro analisar aqui o que eu tinha comentado sobre Mateus 23, no verso 23.
Jesus ele vem dando um sermão sobre a questão dos escribas e fariseus hipócritas, né? E aí Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não tem nada a ver com dinheiro aqui. Aqui você vê hortelã, endro e cominho, tem a ver com ervas, vamos dizer assim, né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Entendeu? Então isso já foi o que eu expliquei agora no vídeo. Que aqui era válido o dízimo, por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Então a primeira aliança ela estava ativa. No momento que Cristo morre na cruz, o véu se rompe no templo e inicia a nova aliança. E na nova aliança não se tem a lei do dízimo. Você pode ler o livro de Atos, você pode ler as epístolas de Paulo, Tiago, João, Pedro, você não vai ver dízimo. Mas sim a igreja ela se ajudava no sentido de ofertas para ninguém passar necessidade. Mas não existia mais essa questão de contribuir com dízimo e nunca foi dinheiro. Mas como eu falei, dízimo eu ainda vou fazer um estudo sobre isso para vocês, tá? Então vemos aqui em Mateus 23 que Jesus ele diz assim, ele enfatiza sobre o juízo, a misericórdia e a fé, que são as coisas mais importantes da lei, ok? Agora nós vamos para 1 Timóteo, tá? Achei aqui, 1 Timóteo, no capítulo 6, Timóteo ele vai dizer o seguinte, eu vou ler o versículo 10 também, tá? Paulo ele fala sobre a questão do dinheiro, no sentido do amor ao dinheiro, e ele vai dizer para Timóteo, vai dizer para Timóteo o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11, onde eu quero chegar: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? Vemos mais um exemplo aqui de coisas que importam para Deus, Agora vamos ver aqui para completar o estudo, tá? Não vamos dizer que isso aqui seja um estudo, Mas é para a gente buscar entendimento do que significa essa passagem em Marcos 12, sobre dar a Deus o que é de Deus. Agora, para deixar bem claro para todo mundo o que significa dar a Deus o que é de Deus. Mateus 25, no final do Evangelho de Mateus já, a partir do verso 31, uma passagem que muita gente conhece também. A gente entendeu o que é dar a Deus o que é de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, ou seja, na vinda de Cristo, na vinda do Filho de Deus, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, resumindo aqui, com fome, com sede, estrangeiro, nu, na prisão, e te alimentamos, te matamos a sua sede, te demos roupa, etc. E respondendo o rei,
lhes dirá, Cristo, né? Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Então aqui nós vemos claramente o que é dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é você cumprir a lei, ser justo, ser misericordioso, ajudar aquele que te pede ajuda, amar a Deus acima de tudo, né? Os frutos, como citado aqui, né? Que eu acho um versículo muito lindo. Mas tu, homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Isso é dar a Deus o que é de Deus, e não dízimo em dinheiro. Antes, você vê em Tiago, que Tiago diz assim, o apóstolo Tiago: a religião pura e imaculada, sem defeito para com Deus, é ajudar o órfão e a viúva, ou seja, o necessitado, em suas tribulações, em suas aflições e em suas necessidades, e fugir da corrupção do mundo, né? Você também vê aqui a vontade de Deus, a religião citada aqui por Deus é ajudar as pessoas que têm necessidade, né? E você vê Cristo falando que quando você pega um discípulo de Cristo, ou até mesmo não tendo um discípulo de Cristo, um irmão em Cristo que está passando necessidade, mas você tem uma pessoa que está passando necessidade mesmo não sendo irmão em Cristo, e você ajuda aquela pessoa, você está ajudando, você está dando para Deus, entendeu? Nós vimos aqui Mateus 25, amém? Então não tem nada a ver, irmãos, a questão de dar a Deus o que é de Deus, o dízimo, dar a César o que é de César, o imposto. Não é isso, não é você ter que ser obrigado a dar 10% da sua renda para a instituição religiosa, senão você vai ser condenado. Como é falado Isso é passado claramente. Quem foi ou quem é das igrejas, das instituições religiosas neopentecostais sabe do que eu estou falando, né? Porque lá eles ensinam o quê? Que a primeira coisa que você faz quando você se converte é você dar o dízimo. Você vira dizimista. Por quê? Porque é a primeira coisa que aquele que se converte a Cristo ele faz é ser o dizimista. E isso, na verdade, é um erro, né? Porque está totalmente deturpado o ensinamento do dízimo. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro, né? Dízimo era algo da primeira aliança, né? Mas enfim, fica bem claro aqui, para a gente terminar o estudo aqui, fica bem claro o que é dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E dar a Deus o que é de Deus não é dízimo. Dar a Deus o que é de Deus é você ajudar aquele que precisa que está te pedindo ajuda, que te precisa de ajuda. Porque quando você faz para ele, você está fazendo. Quando você faz para um necessitado, conforme Tiago, conforme Mateus 25, né, Jesus falando, conforme Paulo em 1 Timóteo 6, você está fazendo para o próprio Deus. Essa é a vontade de Deus. Porque Deus é espírito. Deus não precisa que você dê dinheiro físico, né? É claro que o dinheiro físico vai ajudar as pessoas, né? Mas não existe essa lei de você dar 10% do seu dinheiro que você recebe mensalmente para você ser salvo e dar para um líder. Não. No passado, eu não vou falar aqui sobre o dízimo, mas no passado, sim, era pego 10% da colheita do campo e dado para o sacerdote, para os levitas. Eles dividiam com os necessitados lá em Israel. Mas era alimento, não tinha nada a ver com dinheiro. A ideia do dízimo está totalmente deturpada hoje. Amém? Então nós entendemos exatamente o que está aqui em Marcos 12. Tá? Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Amém? Peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito do canal. Peço que deixe seu like aí para a mensagem ser compartilhada para mais pessoas poderem ver o estudo, né? E eu desejo que Deus ilumine e dê muito mais sabedoria para vocês, muita saúde, muita paz, né? E toda honra, glória, louvor, soberania, adoração para toda eternidade, para o Pai e para o Filho, para Deus e para Cristo. Amém?
É isso aí então. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.